Ano Novo chegou e eu não vi a hora de celebrar com você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, interage conosco através das redes sociais, envia sugestões, compartilha suas experiências, o que acha do programa, enfim. Está todo dia contribuindo comigo através do seu afeto, do seu carinho. E eu tenho muito que agradecer, sou muito grata pela sua existência, amo cada um de vocês. E eu sei que neste ano que se inicia, vamos praticar mais atos de amor, mais gestos de amor e vamos estar juntos por muitos momentos especiais. Neste programa você vai ver alguns deles. O primeiro é a continuação do debate sobre o racismo. Essa questão que, como eu disse no programa passado, é coisa de mente atrofiada, não é? Língua grande e mente atrofiada. Você vai ver também como você deve fazer para ganhar um voo panorâmico por Ribeirão Preto através do Centro de Desenvolvimento Educacional Tubi. Ah, e tem receita saborosíssima da chefe Fernanda que veio dar uma forcinha, porque afinal, final de ano, festas, acabamos excedendo um pouco e ela está aqui para trazer sabor para o nosso dia a dia, mesmo que tenhamos que fazer um controle, equilibrar a alimentação agora nesse início de ano. Confira, fique até o final e acompanhe. Racismo, uma espécie de vandalismo que não danifica coisas, bens, cidades, mas pessoas, almas de todas as idades. Na verdade, o racismo é uma ferida que precisa ser curada. É língua grande e mente atrofiada. A Conferência Internacional de Durban, em 2001, foi a que, na realidade, mostrou para o mundo que o Brasil não vivia na democracia racial em que se vendia para o mundo. Então, a gente encontrava pessoas de outros países, em outros países também, e era assim, mas lá no Brasil é tudo certo, né? O negro caminha junto com o branco, né? Caminha porque, para o branco racista, aquele era o papel do negro, né? Então, enquanto acho que a Alessandra falou da questão da Thaís, da Thaís, é assim, a questão do racismo este não é o seu lugar. O que você está fazendo às 8 da noite, horário nobre, neguinha? Na assim, rua. Não, na TV às 8 horas da noite. Na TV, sim. No mundo. O que você está fazendo na minha casa às 8 horas da noite na TV? Esse não é o seu lugar. Então, a partir de 2001, o Brasil, né, precisou de uma conferência internacional, né, para que o Brasil dissesse para o mundo, que o movimento negro no Brasil dissesse para o mundo, não, nós não vivemos numa democracia racial. E nós não vivemos numa democracia racial por quê? Porque lá, naquela época, nas universidades públicas, tinha 1% de negros. E lá nós já éramos mais de 40% da população. A relatora, que é a Edna Roland, que foi uma das pessoas que fez o documento de Durban, ela costuma dizer assim, se você olhar para as pessoas, né, os que estavam lá, os alemães, da população europeia, eles não acreditavam. Tem gente que vem no Brasil e só frequenta lugares de acesso a quem tem dinheiro, e quando você diz assim, o Brasil tem 50% da população negra, tem mais, eles não acreditam. E quando você falava de onde estão esses 50% de negros no Brasil, me lembrou a questão do mercado de trabalho, né? Não tem negros nas diversas funções de destaque, de comando. Como está essa questão, Silvia? Eu costumo dizer assim, é só olhar. A Alessandra usou uma expressão que eu vou copiar, viu, Alessandra, que é o negômetro, né? Entrem, aqui a gente pode falar os nomes? Podem. Entrem nos bancos. Entrem nos bancos privados. Quem quiser fazer um teste, a partir de amanhã, entre lá no Banco Itaú. Entre no Banco Bradesco. Se tiver um negro trabalhando na frente do caixa, quando você chega para ser atendido, se tiver um negro trabalhando lá no atendimento, e se tiver um negro na gerência, liga para a gente, porque a gente precisa fotografar, a gente precisa... E eu assumo... Documentar. Eu assumo. Agora, o que é isso? A gente não colocou lá que ser negro é feio, a gente aprende que ser negro é feio. Isso
entrou no mercado de trabalho dizendo, se negro é feio, ninguém pode ser atendido, ninguém quer ser atendido por negro. Por quê? Eu, enquanto branco, negro, se eu aprendo na minha vida inteira que ser negro é feio, é melhor eu, enquanto empresário, não colocar o feio para atender as pessoas. Então, você não encontra, e tem dinheiro público nesses espaços. Agora, como é que a gente vence isso? Se a gente for para o setor público, eu falei de 2 setores privados, né? E não é só esses bancos, não, hein, gente? Se a gente for, mas o nosso dinheiro pode entrar lá. O nosso dinheiro, eu conclamo a não ter conta nesses bancos. Nego que se preza não pode ter conta, não pode comprar onde há racismo institucionalizado. Mas tem que. Agora, se a gente passar nos cargos de poder e a gente for para o setor público, alguém pode dizer assim, não, mas tem negros no setor público. Tem. A maioria dos nossos negros no trabalho está no setor público. Mas, assim como no geral, onde é que eles estão? Eles estão nos cargos de base de concurso. Agora, eu vou dar um exemplo, independente do partido, do nível de... quando é poder, quando é espaço de decisão e poder, não tem negros. Ribeirão Preto, em todo o secretariado da prefeitura, não tem, aliás, tem um negro, né? Então, se tem mais de 20 entre superintendentes e secretários, não sei se é 24, 25, tem um negro. Mas nós somos 50% da população, e olha que nós não estamos nem reivindicando 50%, nós estamos reivindicando 20%. Né? Prefeito, é o desafio. Põe 20% de gente que pode decidir o poder aí. Né? Se a gente for em nível estadual, que é outro partido, nós não vamos achar secretário negro. E aí, nenhum. Se a gente for em nível nacional, a gente vai achar uma ministra negra. E aí, aqui, não tem a ver com a relação partidária e nem como cada um vê a posição do negro. Que é óbvio que tem diferença entre os partidos. É óbvio. Agora, o que a gente está dizendo é que, na questão da visibilidade e empoderamento do negro, não tem diferença. E que é por isso que acho que a Alessandra ou o Matheus falou, tem que estar junto. O que nos separa, e são muitas coisas que nos separa, o movimento negro, como qualquer outro movimento, dividido, fragmentado, como qualquer movimento social. Mas o que nos separa não pode destruir o que nos une, que é a vontade de avançar. Ainda nesta questão, você quer comentar? Isso que a Alessandra falou é muito interessante, porque parece que, às vezes, o combate ao racismo é só uma questão de bondade ou de moralidade, e não se trata disso. Entra muitas vezes na esfera do emprego, logo na esfera da economia, né, do capital. Como você consegue... Tem um autor que chama Douglas North, que trabalha a ideia de que as democracias, né, só se desenvolvem através das suas instituições. Então, as instituições têm que ser empoderadas, poderosas, e verdadeiramente úteis, elas têm que ter atuação, têm que ser efetivas. Não pode ser, tem saúde, tem, mas não funciona, tem educação, tem, mas não funciona. As instituições elas têm que ser poderosas, elas têm que funcionar. Como é que você consegue fortalecer instituições, ampliar a democracia, trazer a população da faixa C e D, se você mantém mais de 50% da população alijada do ingresso no mundo econômico? Então, o reconhecimento de que há racismo no Brasil e retirada, né, não retirada porque aí dá um ar passivo, mas, enfim, a integração, né, do negro na sociedade é um elemento indispensável para o desenvolvimento do Brasil, inclusive enquanto nação e enquanto economia. Né? Porque não tem como você ser um Estado capitalista, moderno, desenvolvido, se você tem 50% da sua população alijada dos postos de trabalho, dos postos de poder, dos postos de comando. Estamos na 2B, Centro de Desenvolvimento Educacional, que oferece cursos nas diversas modalidades, como idiomas, intercâmbio, reforço escolar, coaching e treinamentos. Inglês regular para aviação, preparatórios para TOEFL, TAP, aulas de conversação e viagens, todos na modalidade VIP, dupla, executiva e class, nos níveis básico, intermediário e avançado.
A metodologia Oxford tem foco no desenvolvimento da comunicação através da leitura, escrita, compreensão auditiva e 100% conversação. Marcelo Martins é advogado e aluno da 2B. Há quanto tempo na escola, Marcelo? Eu estou aqui na 2B há 2 anos, desde agosto de 2013. Você conheceu a escola? Por indicação de um casal de amigos que fazem inglês aqui. E durante este tempo, como foi a sua experiência? Bom, quando eu procurei a 2B, eu não tinha noção nenhuma de inglês. O único contato que eu tinha com a língua era decorrente da escola, do curso básico. E procurei a Yara, comecei no nível básico aqui, no iniciante. E nesses 2 anos eu senti uma evolução muito grande da língua. E você acredita esta evolução a quais diferenciais que a 2B oferece? Pelo método da escola. A forma como a 2B ensina é envolvendo o cotidiano do aluno no inglês. Então, se você é advogado, médico, dentista, o teu dia a dia, a tua profissão, a tua convivência familiar com amigos, a escola traz tudo isso para o inglês e todo esse cotidiano é debatido em inglês. E aí fica fácil, porque você acaba tratando informalmente a língua. Marcelo, vamos convidar os nossos amigos para conhecer a 2B, a estrutura e também o método que é Oxford, não é? Excelente. Vamos lá? É verdade. Se você tem interesse em aprender inglês, vem para a 2B, conversa com o Marcelo, com a Yara. Você não vai se arrepender. O curso é excelente e vem ser nosso amigo aqui fazer inglês com a gente. Vamos lá. O inglês, em outros tempos, era privilégio de poucos. Hoje, é necessidade de muitos. Além de falar com pessoas de outros países, escrever e falar em inglês é pré-requisito para o mercado de trabalho e suas diversas oportunidades. E é hora de fazer matrícula, hein? Vamos aproveitar que a 2B está presenteando o aluno que fizer matrícula até 30 de janeiro com um voo panorâmico em Ribeirão Preto pelo Aeroclube. Então aproveite! A Ana Cor, que acaba de se inscrever na 2B e já está aqui no Aeroclube animadíssima para ganhar o seu presente, um voo panorâmico por Ribeirão Preto. Que campanha maravilhosa, não é, Ana? Sim, muito boa. Você já fez a sua inscrição e já assistiu a primeira aula? Sim, já assisti a aula experimental e eu gostei muito. O professor é hiper atencioso e o método é muito bom. O que fez você escolher a 2B, um diferencial específico? Bom, o inglês britânico, que eu achei que seria uma boa aprender outra língua. O inglês e mais o inglês britânico. Você pretende fazer intercâmbio? Sim, pretendo ir com a 2B. Muito bem, alegria, parabéns. Muito obrigada. Hello, Anna. Hello, Suzy. How are you? Fine, and you? I'm great. Welcome aboard, Anna. Thanks. Ana, gostou do presente? Nossa, gostei muito. Foi incrível o passeio. Tá entusiasmada? Vai levar esse entusiasmo para a sala de aula? Lógico, eu amei. Com certeza vou levar para a sala de aula. O que você achou dessa campanha da 2B? Nossa, eu achei muito boa, muito gostosa mesmo. E eu acho que vocês também têm que vir para a 2B. Vamos convidar os nossos amigos, os seus amigos, para conhecer a estrutura da escola, conhecer o método e vir decolar o inglês deles com a 2B? Sim, lógico. Então vamos lá? Vamos. Decole seu inglês com a 2B. A 2B fica na rua Felipe Achê, 580, no Jardim São Luís, com funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Lembre de falar que você viu a 2B no A Flor da Pele. Você vai ganhar descontos especiais de 20% a 30%. Aproveite! Você tem que vir conhecer o Compota Comida Casual.
Aqui você sente a simplicidade das coisas e o sabor da comida artesanal. O Compota acredita que a alimentação natural é peça-chave para uma vida mais saudável e equilibrada. Então vem conhecer o Compota, você vai adorar. Mas eu acabei excedendo um pouquinho no final do ano. E aí quando chega em janeiro, a gente se desespera, não é? A chefe Fernanda vai dar uma forcinha para nós, fazendo um prato completo, um arroz integral super especial, uma carne pouco calórica, ao contrário do que imaginamos, e um mix de folhas super interessante. Vamos lá, Fernanda, conta pra nós, que arroz é esse? Tudo bem? Um prazer estar com vocês Prazer de novo. todo meu sempre, adoro. Vai ser muito bom. É verdade, acho que todo mundo ganha uns quilinhos, né? Com certeza. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um prato completo hoje, diferente do que a gente fez da outra vez, dizendo só um carboidrato e uma proteína, tá? Então hoje nós vamos fazer um carboidrato, uma proteína e umas folhas pra gente melhorar essa alimentação. Vamos fazer um arroz integral com grão diferenciado, que eu vou ensiná-los a fazer e a comprar, que não é muito fácil. Qual é o nome desse arroz? Ele se chama arroz cateto. Arroz cateto. Ele parece um pouco com arroz arbóreo, aquele arroz gordinho, arredondado e carnudo, isso. Ele até dá pra gente fazer um risoto com esse arroz integral. É muito gostoso, vale a pena experimentar. Quais são as características diferentes do Ele é arredondado, ele é carnudo e ele encorpa mais os legumes que você colocar, fica uma coisa cremosa, como se fosse um arroz integral. Qual que é a vantagem de se usar um arroz desse? A vantagem é que você não perdeu todas as fibras no polimento. Eu vou mostrar aqui pra gente ter uma ideia dos arroz que a gente usa pra gente ver como é que, pra vocês terem uma ideia. Então, tá ótimo. E eu acho isso no Mercadão ou no supermercado Acha mesmo? assim. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos partir do que a gente come todos os dias, tá? Que é aquele arroz branco. Por que que ele é assim? O grão longo e grão longo. Só que esse aqui, ele já foi totalmente polido, ele já perdeu todas as fibras. Aqui, esse arroz é um arroz integral. É o mesmo grão, só que aqui ele ainda tem alguma quantidade de fibra. Por isso que é bacana a gente comer. Quando possível, deixar o branco e comer o integral. Dá pra pôr legumes junto, dá pra fazer. Esse aqui é o arroz que nós vamos fazer. O arroz cateto, só que o grão integral. Dá pra perceber que ele tem cor de casca e cor de massa, tá? Ó, como eles são parecidos, ó. Tem o arroz gordinho, ó, roliço. E aí, tá vendo como ele encorpa? Ó, ele fica cremoso. É como se você quisesse fazer um risoto de um arroz integral. Pra sopa fica O bacana. sabor é mais acentuado? Ele é um pouquinho mais forte que o arroz arbóreo. Que não tem ele não tem aquele gosto do integral. Mas é muito gostoso. Ele traz bastante sabor para os pratos. Então vamos lá. Vamos lá? A nossa panela já tá quente, só um pinguinho de azeite, tá? Agora vamos falar um pouquinho da nossa carne. Por que a gente escolheu uma carne de porco? Porque hoje a gente quer desmistificar algumas coisas, tá? Vamos fazer o arroz, nós já falamos dele, vamos fazer essa carne, que é uma carne de porco. Ai, mas eu não gosto de carne de porco. Você come carne de porco, Suzy? Eu adoro. Ah, tá. Eu também gosto. Limãozinho. Trocaria pimentinha. facilmente a de carne bovina por carne de porco. E ao contrário do que parece, ela não é calórica. Não, ela não é calórica porque os estudos já mostram que a carne de porco, uma carne como essa, ó, sem nenhuma quantidade de gordura, ó, não tem gordura nenhuma, ó. Ela tem menos caloria e menos gordura do que uma carne de frango, de peito de frango. Olha só que Tá? interessante. Então aqui, eu deixei um bife inteiro pra vocês terem uma ideia. Isso é a parte da carne, da cabeça do lombo. Nem é lombo, porque se fosse lombo, nós teríamos só essa parte vermelha. E ainda ia ficar mais sem gordura ainda. Entendi. Por que é gostoso? Algum pouquinho de gordura? Dá um Porque sabor, traz né? sabor pra carne, fica Deixa mais macia, úmida, suculenta. macia. Então o que nós vamos fazer? O nosso prato são tirinhas de pernil. A que é- Fernanda é sempre tão especial com os temperos, né? Já tem um raminho de alecrim ali. Já, a gente vai O que ter. mais que tem ali? Vamos ter que trazer um pouquinho de sabor para essa carne. Tem algumas pimentas, e tem alecrim e tem hortelã. Hortelã, O que muito você gostar, de repente você gosta de outras, Perfeito, o alecrim de e outras hortelã ervas. perfeito. Por que a gente colocou essas ervas aqui? Para você criar o hábito de tê-las em casa. Ervas frescas têm traz um outro sabor E para o hoje é prato. tão fácil de cultivar, mesmo em Qualquer apartamento, vasinho, não é? isso. Qualquer vasinho bem pequenininho, você fica com uma hortinha e fica tudo bacana. O que nós temos aqui, ó? Filezinhos ou iscas, como você queira chamar. Vamos só passar ela numa panela
Pode ser uma panela de teflon ou não. De repente, se você não tiver, não tem problema. Essa seladinha, quantos minutinhos? Só até selar os dois lados? Não vai 5 minutos, porque nosso fogo tá baixo. Mas na sua casa, o seu fogo não vai ser muito alto. Então você vai deixar um pouquinho. 5 minutos é suficiente. Bom, a carne agora já tá praticamente pronta, ó. Já tá úmida, ainda tá rosada. Esse é o ponto de tirar a carne. Nós vamos separar, porque nós vamos continuar fazendo o restante do prato, tá? Quantas gramas tem aí, Fernanda? Uma porção razoável de carne são 150 gramas, tá? Não há necessidade de ser mais que isso. Ah, eu gosto muito, então coloca 200. Mas 150, mais o arroz, mais as folhas, é suficiente para você comer. Principalmente para quem tá querendo voltar pra umas linha. 400 gramas fica bom, tá bom? Bom, aqui a gente já tem um arroz que está praticamente pronto. Eu vou mostrar como ele vai ter que ficar cozido, ó. É isso aqui que ele tem que ficar, ó. Ele tem que ficar com os grãos juntos, já está totalmente cozido. Qual é o processo de refogar? O processo de refogar é exatamente o mesmo do arbóreo. Um pouquinho de tempero, alho, um pouquinho de azeite, se você não quiser pôr azeite, não põe. Panela e tempo, pelo menos 40 minutos no fogo, não cozinhando. Se a gente tiver um caldo de legume, é sempre bom quando você for cozinhar alguma coisa, guarda, porque quando você quiser fazer um risoto ou mesmo esse arroz, você vai ter para colocar. Tá, aqui já tá pronto. Nós vamos informar, porque você vai comer em casa, mas não tem problema. Ah, mas é gostoso. Faz um caprichar, prato bem né? bonito. A Fernanda gosta sempre de caprichar pra gente comer com os olhos. Isso funciona. Isso, funciona, principalmente quando você está fazendo dieta. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos empratar a carne de porco, ó como fica boa a porção, ó. Pra tudo. Bom, o que nós vamos fazer? Usar a mesma panela. Por quê? Ó, porque aqui, ó, tem um pouquinho de gordura que sobrou da carne. Já vai fazer duas coisas. Usamos a mesma panela, não colocamos mais óleo. Vamos passar, vai dar um pouquinho de sabor nas folhas. Que nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de tempero, alho, cebola, o que você quiser. A couve, aquela que nós estamos, ó, já descongelou, ó. E aí aqui, o que nós vamos fazer? Aqui você tiver, eu não gosto de escarola, eu tenho almeirão, põe o que você gostar e o que você tiver. Não precisa cortar, também, né? Quanto maior, mais bonito vai ficar. O que nós vamos fazer aqui, ó? Bem pouco sal, a gente também cozinha com pouco sal. Por quê? Porque a gente está habituado a comer comida com muito sal. Então, quando faz alguma dieta ou tenta diminuir o peso, quanto menos sal você ingerir, melhor vai ser. Já dá uma desinchada, pelo menos, né? Fora a saúde. E aí você começa a sentir o sabor dos legumes. Ó, tá vendo que o que tava na panela tá liberando para as folhas? Ó, isso aqui ficou cheinho de gosto. Fora o cheirinho. Fora o cheirinho. Porque o gosto da carne tá todo aqui, ó. Pronto, já tá desligada a panela. Fernanda, se eu quisesse colocar um vegetal aí, Pode pôr o que você quiser. Pode pôr cenoura, pode pôr tomate, o que você quiser colocar. Que você gostar e tiver. Berinjela, porque são legumes que se você cortar fino, ele vai murchar, vai ficar cozido e perfeito. Tá bom? Como a gente já tem carboidrato lá, o certo seria uma berinjela ou um tomate. Pode ser uma berinjela, um tomate, uma abobrinha. cenoura, uma abobrinha, o que você quiser. Só não dá pra ser coisa que demora muito pra cozinhar, Porque porque ele é senão só não vai. Isso, tá bom? Bom, então aqui nós vamos empratar o arroz, as folhas. Olha que dica legal, né, Fernanda? Dá licença. Um potinho simples de embalagem dessas comuns e o prato fica tão mais Ou lindo, qualquer bonito. outro que você tiver. Vai dar certo. Eu adoro isso. Ó, agora é a hora da gente gastar um tempinho para arrumar o prato. Por quê? Porque vai ficar mais gostoso para comer. Se o Mimar prato, os olhos, né? se o prato estiver mais bonito. Tem alguma folha? Agora era a hora da gente colocar as nossas folhas da nossa horta. Tem uma dessa, não dá? Coloca essa, não dá? Coloca, olha que bacana, vamos pôr uma pimentinha. Se você gostar de pimenta, se não, coloca só Eu para adoro ornamentar. pimenta. Fernanda, parabéns pela horta, viu? É muito bem cuidada. Já aqui tudo à mão pra você. Nós vamos comer em casa, mas o prato tem que ficar bonito. Ó. Depois, se você quiser colocar essa pimenta, ficar no prato, eu gosto muito de pimenta. Eu também. Fica gostoso, bem saboroso.
Por que a gente... Pimenta queima caloria, não Ai, é? que bom. Tá valendo tudo. Ó, essa pimenta é uma pimenta que dá em vasinho, ó, tá vendo? Olha como, ó, uma pimentinha bem... É uma graça, tem marronzinha, ela fica madura, Parece uma fica pintura, preta, bem olha, verdinha, é né? uma graça. Agora a gente vai para a melhor parte, né? Comer. Já voltamos. Prontinho o nosso prato e a chefe Fernanda caprichou. E para não perder o prazer, a Lund tem uma cerveja maravilhosa, é a Pale Ale, que tem um sabor levemente frutado, bem equilibrado e, como eu disse, baixinho teor alcoólico. É perfeito para harmonizar com este prato. Vamos lá? Arroz cateto. Esse vai fazer parte do nosso cardápio agora. Maravilhoso, maravilhoso, perfeito. Por hoje é isso e eu quero me despedir de vocês enviando um abraço afetuoso e desejando uma excelente semana. Beijo! Muito bem lembrado, tem novidade no próximo programa, eu quero que você nos acompanhe porque você vai adorar. E também o debate sobre o racismo continua, afinal está fervendo. Inclusive você pode participar pelas redes sociais, temos vários amigos a quem eu agradeço participando, trazendo as suas histórias, as suas dores, compartilhando conosco as suas experiências sobre este assunto que diz respeito a todos nós. Então não esqueçam, no próximo programa, debate continua. Segundo, novidade no programa que neste ano traz um planejamento super diferenciado, muitas novidades, vocês vão adorar.